Essa é a continuação da aula do glioblastoma, os aspectos microscópicos histológicos. Esse slide mostra as características histológicas básicas do glioblastoma, quais sejam um tumor de alta densidade celular ou elevada densidade celular, o pleomorfismo, células pequenas indiferenciadas, como essa aqui, de citoplasma escasso, núcleos pequenos hipercromáticos, e células bizarras, multinucleadas, essa aqui gigantesca. Então, é um tumor altamente pleomórfico, com células com bastante pleomorfismo nuclear. Esse slide mostra células gigantes, uni ou multinucleadas, ou seja, contendo um ou vários núcleos, citoplasma eosinófilo amplo. Então, um tumor altamente pleomórfico, contendo células pequenas indiferenciadas, como mostradas no slide anterior, e essas células bizarras, grandes, uni e multinucleadas. Uma característica patognomônica do glioblastoma é a proliferação muscular, que não existe no astrocitoma difuso e no astrocitoma anaplásico. Portanto, é um sinal de maior malignidade histológica. E como caracteriza a proliferação microvascular? Ela é caracterizada porque os vasos, em vez de revestidos por uma camada única de endotélio plano achatado, eles passam a ser revestidos, como mostra esse diapositivo, por uma ou mais camadas de células endoteliais hipertróficas, cuboides, tumefeitas, frequentemente exibindo figuras de mitose, como aqui. Então, esse é o sinal histológico de proliferação microvascular, ou seja, vasos revestidos por uma ou mais camadas de endotélio hipertrófico, cuboide, tumefeito. Essa proliferação microvascular, às vezes, é tão acentuada que o vaso se transforma numa estrutura semelhante a um glomérulo, pequenas luzes capilares, né? Quer dizer, a proliferação endotelial é de tal ordem que, como se ela subdivide a luz capilar em pequenas luzes, como mostrada nesses vasos. E é justamente essa proliferação microvascular, com esse endotélio tumefeito, hipertrófico, uma ou mais camadas revestindo a parede vascular, que permite então a passagem do contraste para o interior do tumor. Portanto, a barreira hematoencefálica não existe mais nesses vasos em que ocorreu a proliferação microvascular. E a presença da necrose também, que não havia acontecido até então no astrocitoma difuso e no astrocitoma anaplásico, é um fenômeno praticamente constante no glioblastoma. Áreas de necrose pequenas, como essa aqui, com contorno irregular, com arranjo empaliçada das células tumorais ao redor da zona de necrose, chamada de necrose em pseudopaliçada, ou então grandes áreas de necrose percebidas macroscopicamente e, consequentemente, na neuroimagem. A coloração pelo GFAP, que é aquela proteína ácida fibrilar glial, também ela se modifica no glioblastoma comparado com o astrocitoma anaplásico e o astrocitoma difuso. Essa imunomarcação pelo GFAP, ela é focal, irregular, escassa, como mostra esse slide. Apenas poucas células neoplásicas apresentam imunomarcação positiva pelo GFAP. Esse material marronzado que aparece aqui. A maioria das células é negativa para o GFAP, ou seja, não expressam o GFAP e, portanto, são menos diferenciadas comparadas com o astrócito normal. Esse slide mostra um glioblastoma, também corado pelo GFAP, em que predomina essas células pequenas e diferenciadas de citoplasma escasso, núcleo hipercromático pequeno. Apenas umas poucas mostram imunomarcação positiva para o GFAP. Então, às vezes, grandes áreas do glioblastoma são constituídas por células pequenas e diferenciadas que não mostram, que não revelam essa imunomarcação para o GFAP. O glioblastoma tem duas variantes, ambas pouco frequentes. A primeira delas é o glioblastoma de células gigantes, que usualmente é uma lesão mais bem delimitada comparada com o glioblastoma convencional, uma lesão nodular que às vezes simula uma metástase cerebral, uma lesão superficial. A imagem reproduz isso, uma lesão nodular, circunscrita,
com área de edema ao redor, né? Essa área esbranquiçada representando então o edema em torno do tumor. E a microscopia, como o nome diz, células gigantes, é porque a principal população celular desse tipo de glioblastomas são células grandes, bizarras, contendo um ou mais núcleos. Aqui tem um núcleo e aqui contém mais de um núcleo. Então, a população predominante são essas células bizarras uni- e multinucleadas. Nesse caso aqui não há proliferação microvascular nesse campo. Os vasos têm a parede fina, revestidos por uma camada única de endotélio plano, mas em outras áreas havia proliferação microvascular. Uma outra imagem do glioblastoma de células gigantes, células volumosas, bizarras, contendo um ou mais de um núcleo, como aqui. E os vasos aqui também são vasos em que não há evidência de proliferação microvascular. A parede é fina, revestida por camada única de endotélio plano ou achatado. E a coloração pelo GFAP mostra que elas produzem essa proteína. Durante algum tempo se admitiu, houve dúvida se essas células seriam realmente células astrocitárias, mas a imunomarcação pelo GFAP, aqui mostrada nessa coloração amarronzada, mostra que são células astrocitárias que sintetizam o GFAP. E esse tumor também produz fibras reticulares, esse material fibrilar em escuro que aparece aqui são fibras reticulares, e parece que são elas que dão essa delimitação boa que o tumor apresenta, tanto macroscopicamente quanto na neuroimagem. Inclusive, isso pode facilitar a ressecção cirúrgica. São tumores usualmente mais circunscritos comparados com os glioblastomas convencionais. Então, a outra variante, o outro tipo de glioblastoma é o chamado gliosarcoma. Essa é a ressonância magnética de um gliosarcoma na fase pós-contrastada. Esses tumores podem se assemelhar ao glioblastoma usual, exceto que eles com uma certa frequência são mais superficialmente localizados, como está sendo demonstrado aqui. E no mais, a captação anelada do contraste é a grande área central não captante que corresponde à necrose. Esse é outro exemplo de gliosarcoma, também na ressonância magnética, na fase pós-contrastada. A gente percebe um grande tumor aderido às meninges, portanto, essa localização superficial se repete em muitos gliosarcomas. Ele contém uma parte sólida maior, captante de contraste, e uma parte menor, ou quase que metade do tumor, não captante de contraste, correspondendo à necrose. Então, esses tumores com essa porção sólida maior e essa localização superficial podem, às vezes, levar ao diagnóstico diferencial com os meningiomas mais agressivos, meningioma atípico, ou mesmo meningioma anaplásico. E a gente percebe aqui também o efeito de massa, além do edema ao redor do tumor, o desvio das estruturas da linha média para o lado oposto. Histologicamente, por que esse nome gliosarcoma? Porque ele tem células que se assemelham aos astrócitos, portanto, um componente astrocitário bem definido, mostrado aqui à direita da figura, e à esquerda um componente sarcomatoso. São células mais alongadas, fusiforme, formando fascículos, como mostrado aqui, cortado nesse sentido, e fascículos cortados que se orientam em outras direções e que aqui foram cortadas perpendicularmente. Então, ele tem um componente astrocitário e um componente sarcomatoso originado de uma diferenciação sarcomatosa desse componente astrocitário. Portanto, é um tumor astrocitário que surge, que diferencia algumas partes dele para um componente sarcomatoso. É uma expressão fenotípica de um componente astrocitário. E na coloração pela prata, que é uma coloração para evidenciar fibras reticulares, a gente vê uma área à direita da figura que não mostra produção de fibras reticulares, que é o componente astrocitário, e uma parte que produz fibras reticulares, aqui à esquerda da figura, que é o componente sarcomatoso. Quer dizer, apenas quando os astrócitos se diferenciam para essa parte sarcomatosa é que há produção de fibras reticulares. Então, daí o nome de gliosarcoma.